E estamos no ar! Boa noite, gente amiga! Estamos chegando para esta live para conversarmos um pouco sobre a Via Sacra, a importância de compreendermos esses fatos prévios à crucificação de Jesus. Eu sou o Thiago, da Pensamento Lúdico. Muito boa noite a todos. Muito boa noite, eu sou o Rodrigo, nós somos da equipe da Pensamento Lúdico, que é uma editora que já vem há 2 anos atuando em todo o Brasil, produzindo jogos pedagógicos e outros materiais pedagógicos e lúdicos para a caminhada da evangelização, com um enfoque também na catequese, né? Então a gente vem trabalhando sempre buscando dinamizar o processo de evangelização por meio de materiais e outros subsídios que a gente busca colocar à disposição de vocês, catequistas e evangelizadores. Boa noite, pessoal. Eu, então, sou o Ariel, também da equipe Pensamento Lúdico, e com o Rodrigo, com o Thiago, a gente se desafia aí, né? A pensar, testar, né? Praticar algumas atividades que sejam diferenciadas, que sejam também atrativas, tornando a evangelização um pouco mais bela, prazerosa, se a gente pode assim dizer, né? O foco é materiais de cunho catequético, de cunho pedagógico, agora todos eles também, né, a serviço da evangelização nos diferentes âmbitos, né? A gente que aí está na missão, a gente que faz atividades apostólicas nas paróquias, lideranças, às vezes, que querem dinamizar o seu trabalho. A proposta dos jogos, das atividades, está aí à sua disposição. E a gente vai conversar um pouquinho hoje, né, sobre essa espiritualidade própria da Quaresma. E nós, sempre na Quaresma, fazemos um pouco fazemos não, né? A gente se propõe a rezar e também adentrar no mistério de Cristo por meio da Via Sacra, né? Então estamos hoje à noite aí para conversar sobre isso. Muito bem, e nós somos um pouco recentes, novos nessas tecnologias, então quem estiver acompanhando, se puder, por favor, dá o feedback, se está ouvindo direito, se o som, o áudio estão legais, não está saindo muito barulho, se o bigode está bem penteado, se a careca está lustra também, por favor, dê o seu feedback. E o tema da live vocês já viram, está passando aí embaixo, que é a Via Sacra como fonte de espiritualidade. Nosso convidado já está preparando, está tomando uma aguinha para lubrificar a garganta, se preparando para falar bastante com a gente. E enquanto isso, quero pedir para vocês que estão aí nos acompanhando, que partilhem o link da live. Se tudo estiver correndo bem, nós estamos transmitindo simultaneamente pelo Facebook e pelo YouTube da Pensamento Lúdico. Então, por favor, compartilhe com quem possa interessar esse tema. Coloque no grupo de catequistas da sua comunidade, da sua paróquia, outras pessoas que possam estar também acompanhando, se aprofundando, né? Rezando e estudando junto com a gente nesse caminho quaresmal que estamos percorrendo. Coloque ele nos comentários o seu nome, de onde você está nos acompanhando, e ao longo também da nossa live vocês podem estar interagindo por meio dos comentários. A gente quer muito também ouvir vocês, as suas perguntas, as suas partilhas, para que também a gente esteja com essa sintonia, com a caminhada que vocês percorrem ali na sua comunidade. Nosso boa noite para Eliene e para Terezinha, que disse que o áudio e que estão ouvindo muito bem. Então, muito obrigado pelo seu feedback. Muito bem, nós queríamos, então, já trazer presente o nosso querido convidado, Padre Michael Malacarne, ele que é gaúcho ali, padre diocesano da Diocese de Erechim. Ele já nos acompanha, né, desde
desde os primórdios da pensamento lúdico, sempre em sintonia, contribuindo também na construção e na revisão de alguns materiais. E é um padre também muito atuante a partir da sua comunidade, da sua paróquia. Também acompanhou por muito tempo a Pastoral da Juventude, até em âmbito nacional, um padre aí muito sintonizado com a caminhada do seu povo, né? Então, bem-vindo, uma alegria tê-lo conosco, Padre Michael Malacarne. Boa noite a todos. Boa noite, Thiago, Rodrigo, Ariel, toda a equipe aí do Pensamento Lúdico, e boa noite a todos que estão nos acompanhando aí também para esse momento de partilha. Boa noite, Padre Michael. O primeiro playtest que nós fizemos dos jogos da Pensamento Lúdico com o senhor lá, aí né, em Erechim. Foi um momento bem interessante, né, Rodrigo? E muito importante para a caminhada, porque todos os materiais, os jogos que a gente produz, eles precisam primeiro ser testados, né? Antes de ser colocados em prática, porque é no teste que a gente vê o que funciona, o que não funciona, né? E também o viés pedagógico, como é que ele está acontecendo. E aí, era um tempo difícil, né? A gente não tinha da catequese acontecendo por conta da pandemia, a gente conseguiu ir até Erechim com todos os cuidados e fazer um diálogo e um teste em conjunto ali com o grupo. Então, Padre Michael, então, boa noite também, né? No conjunto das peças humanas, digamos assim, eu sou menos conhecido, né, dessa interação de vocês, mas acompanhando sempre a caminhada. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, um coleguinha, o Adonis, meu colega de transmissões, faz aí algumas participações especiais, né? E curioso que é quando tem alguém conversando, ele participa com a gente. Desse momento da quaresma, a gente quer conversar aqui com o pessoal. Quem está participando conosco, se puder dar o seu depoimento, né? O que significa a Via Sacra, o que você tem rezado nesse tempo, né? De Via Sacra, de quaresma, qual é o seu propósito para a quaresma desse ano, se você puder partilhar conosco. A gente vai gostar de ler aqui o seu depoimento, né? Enquanto momento de partilha de espiritualidade, né? Continuando as boa noite aqui para o Jandir, para a Nilce, para a Rosane, e para quem vai chegando conosco, diga aí de que cidade você fala. Padre Michael, então, a gente, para o pessoal também, né, conhecer você e a sua caminhada, vamos começando assim, né? De onde você fala, quem é você, sendo padre, né, presbítero em Erechim, para a gente poder conhecê-lo, né, fazer esse momento de apresentação, a gente gostaria de ouvir. Muito bem, Ariel. Então, eu sou Padre Michael Malacarne. Eu, esse ano, vou fazer 12 anos, completar 12 anos de ordenação. Nesse tempo, sempre trabalhei em Erechim, aqui no norte do Rio Grande do Sul, na cidade de Erechim, sempre realizei a minha missão, enfim. Nos últimos anos também me dediquei um pouco mais aos estudos, no mestrado, o início do doutorado em teologia. Agora estou retornando para Erechim e recém-chegado numa paróquia aqui chamada São Cristóvão, aqui na cidade de Erechim, conhecendo a paróquia, me inteirando um pouquinho, conhecendo a realidade aqui dessa comunidade, ou dessas comunidades. Somos uma paróquia com 9 comunidades, uma catequese muito ativa, e aí muito bacana também fazer esse diálogo com o pensamento lúdico, porque ajuda de fato a partilhar a caminhada da nossa catequese. Nesses dias, nessa semana, a gente teve uma reunião de catequistas aqui na paróquia, a gente partilhou também a agenda do pensamento lúdico desse ano, então é um pouquinho aqui da missão que eu estou retornando, então, aqui para essa paróquia. E retornando num tempo muito forte, né, que é de fato o tempo da quaresma, né, esse tempo aí de retiro para todo mundo, é um tempo de preparação, de opções de vida, né, e aí você já chega
tendo essa missão, né, de num tempo muito especial também, dar para a paróquia essa possibilidade né, de vida, de renovação também. Isso é desafiador. E se a gente pudesse falar assim, perguntando ao padre, né, ao presbítero da igreja, temas básicos, temas importantes sobre a quaresma, o que a gente, relacionando assim, eu quero dizer, quaresma com catequese, para nós que estamos aqui, públicos de catequistas, lideranças pastorais, o que não podemos esquecer, ou o que pode ser prioritário quando a gente fala quaresma e catequese, preparação para a Páscoa, na sua opinião, na sua formação, o que você diria para a gente? Certo. Ariel, eu penso que a Páscoa é a máquina que movimenta toda a nossa espiritualidade, o motor que movimenta toda a nossa fé, a fé cristã, é o coração de tudo, é o que faz pulsar todo o movimento das comunidades, da catequese, da educação na fé, da maturidade na fé. Eu penso que esse tempo que vai nos ajudando também a gente, passo por passo, chegar à Páscoa, é esse tempo catequético por excelência, porque ajuda de fato a gente fazer esse discernimento para chegar ao acontecimento fundante, fundamental, que é fonte, de fato, da nossa experiência cristã. Então, a quaresma, e aí a gente tem essa live para partilhar um pouco a dinâmica da Via Sacra, ela, de fato, é o coração, porque nos ajuda a gente experimentar a Páscoa, que é o coração, de fato, o motor aonde tudo pulsa, onde tudo aonde o movimento da nossa fé encontra sentido. Eu acho bacana sempre a gente pensar esse movimento pascal da nossa vida, esse movimento pascal da catequese, esse movimento pascal das liturgias, tudo converge para a Páscoa, a Páscoa se torna ponto de chegada, ponto de partida, e aí não tem como nós pensarmos a catequese, a dinâmica da catequese, sem pensar a Páscoa, e por isso pensar também a Quaresma, a Via Sacra, que são experiências de espiritualidade, são tempos litúrgicos que de fato ajudam a gente viver bem esse tempo. E a gente, quando pensa na formação de catequistas e tendo aí a inspiração catecumenal como esse eixo também condutor, né? O mistério pascal é sempre assim, às vezes passa como um termo técnico, né? Sabe, a bula do remédio, e você fala, impressiona, mas a sua fala agora dá para a gente esse aspecto prático, né? Enquanto comparado com o motor, enquanto comparado com essa dinamis da nossa vida, né? E antes de chegarmos nessa dimensão o cume, para onde nós queremos chegar, aí veio o tema da live, que é a Via Sacra, ou seja, preparar-se para, né? E aí a gente pergunta assim para você, por que a gente pode dizer que existe na Via Sacra, né, sistemas da nossa espiritualidade cristã, ou por que a Via Sacra é para a gente um processo assim pedagógico de espiritualidade, que aí é um pouco o tema que a gente quer partilhar aqui, né? Eu só queria, antes, padre, da resposta, dizer para todo mundo que nos acompanha que no final da live a gente vai oferecer para todo mundo, vai ficar no nosso site da Pensamento Lúdico, um roteiro de uma Via Sacra inspirada na Fratelli Tutti, né? Então, nós da Pensamento Lúdico escrevemos um roteiro, uma Via Sacra ali, as estações, para o pessoal poder rezar como Deus nas suas comunidades, né? Mas voltando lá, eu gostaria de perguntar então para o Padre Michael, né? A Via Sacra, né? Que aspectos ela tem para a nossa espiritualidade cristã? Bacana. Quando eu preparava um pouquinho aquilo que eu gostaria de partilhar, especialmente sobre esse tema, eu fiquei pensando na complexidade, vamos dizer assim, da Via Sacra, porque no fundo são
cenas que nos ajudam a compor um itinerário. Quando a gente reza a Via Sacra, a gente reza uma peregrinação, e a gente se dá conta que também nós somos peregrinos, que também nós fazemos caminhada, que também nós caminhamos em direção a algo. A Via Sacra é essa peregrinação que é composta de várias cenas, de vários momentos bíblicos, da tradição da igreja. É um todo muito bem organizado, no sentido de nos dar elementos para a gente também viver esse tempo quaresmal. Por isso é bacana a gente pensar no quanto a Via Sacra ela pode nos ajudar a gente também fazer e aprofundar um caminho de espiritualidade na direção da Páscoa. Mas eu pensei, Ariel, em partilhar uma cena, porque se a gente falasse das 14, 15 cenas da Via Sacra, a gente ia passar muito tempo, mas para mim tem uma cena da Via Sacra que ela é central, e ela diz muito, todas dizem muito, mas talvez uma nos ajuda a gente viver esse tempo, esse momento que a gente está vivendo. Se a gente pensa a campanha da fraternidade e o convite a sermos todos irmãos, a viver essa dinâmica da amizade social, me vem muito forte a imagem de Cirineu ajudando Jesus a carregar a cruz. Eu penso que essa imagem do Cirineu com Jesus ajudando a carregar a cruz, nessa dinâmica da Via Sacra, ela é muito, muito emblemática. Eu pedi para o pessoal partilhar com a gente essa imagem, que é a imagem de um alemão chamado Sigurd Köder. Jesus e Simão de Cirene, que estão lado a lado, carregando a cruz. É interessante porque o autor ele colocou esse entrelaçamento de mãos, mas esse lado a lado de Simão, de Cirene, de Jesus, que dá quase a impressão de que eles não estão percebendo que um está ao lado do outro. E para mim esse é um dado espiritual muito importante. Às vezes nós temos a impressão que estamos sozinhos. E a Via Sacra dá essa impressão da solidão, essa identidade, essa marca da solidão de Jesus. E nós também experimentamos isso na nossa vida, de nos sentirmos abandonados, de nos sentirmos isolados. Essa presença lado a lado de Deus, essa presença de Simão, de Cirene ao lado de Jesus, nos recorda, de fato, essa imagem de que do nosso lado nós sempre temos uma presença. Nós sempre temos uma presença que às vezes nós temos até dificuldade de perceber. E esse entrelaçamento de mãos, acho que ajuda a compor muito essa espiritualidade, porque eu fico pensando, não sei se vocês já pensaram nisso, Simão de Cirene estava voltando para casa. Eu, inclusive, localizei o texto bíblico aqui de Lucas 23, versículo 26, diz assim: enquanto levavam Jesus para o Monte Calvário, tomaram um certo Simão de Cirene, que vinha do campo, e impuseram-lhe a cruz para levá-la atrás de Jesus. Vejam, o homem, esse Simão, que a gente não sabe direito quem é, ele estava voltando do trabalho dele, estava voltando do campo, era uma sexta-feira à tarde, certamente com muita vontade de chegar em casa, de rever a família, de descansar, e no meio do caminho pedem para ele carregar uma cruz, para ajudar um homem. Me chama muito a atenção essa dinâmica de
não estar preparado para realizar aquilo que vai realizar. E aquilo que ele vai realizar é ajudar um homem que salvou o mundo. É um gesto que Simão fez certamente com raiva, com indignação, mas que 3 dias depois, certamente, ele ficou sabendo que aquele homem tinha ressuscitado e aquele homem tinha salvado o mundo. E isso, Ariel, diz muito para a gente, e diz muito para a espiritualidade, porque essa nossa solidão, esse nosso cansaço, essa experiência que a gente faz de muitas vezes se sentir desolado, mas o grande convite da Via Sacra, o grande convite da Quaresma, o grande convite da nossa vida cristã, de todo o Evangelho, é a gente viver bem tudo aquilo que acontece no nosso caminho. Viver bem toda a nossa Via Sacra. Inclusive, viver bem aquilo que a gente está sem vontade de viver. Porque aquilo que acontece, às vezes, a contragosto, a contra-vontade, pode ter um sentido muito grande para a nossa vida. Pode ter um sentido muito grande para a realidade, para a experiência de fé. Assumir toda a vida, tudo aquilo que acontece. Assumir as alegrias e as tragédias. Assumir tudo aquilo que faz parte da realidade. Por isso, não existe fé distante, não existe seguimento a Jesus distante da realidade. Não existe seguimento de Jesus sem realidade. Essa experiência de Simão Cirineu, de fato, é um convite para a gente se dar conta que é preciso assumir a vida, assumir a realidade, assumir aquilo que acontece todos os dias. Aquilo que acontece na nossa vida não é por acaso. Não é por acaso que Simão foi parado para ajudar Jesus naquele momento que ele só queria descansar. E certamente ele reclamou muito para ajudar, mas aquilo que ele fez foi colaborar com Jesus. E a gente aprender a viver essa dinâmica de uma peregrinação, de uma via sacra, que todos nós somos convidados, que no fundo a via sacra é um convite para nós aprender a viver, aprender com a vida, assumir a vida. Eu concluo só dizendo, me chama a atenção porque a Quaresma são 40 dias e o tempo pascal são 50 dias. Os padres do deserto diziam que é mais fácil a gente assumir que somos pecadores do que assumir a vida integralmente, que é a Páscoa. Às vezes nós permanecemos, a nossa peregrinação permanece nessa dinâmica da desolação, da reclamação, e a gente precisa assumir cada vez mais a vida, e assumir a vida é assumir a Páscoa. Penso que isso sempre é uma dimensão fundamental para a nossa experiência cristã. Eu fiquei, Padre Michael, um pouco arrepiado com essa dimensão do cotidiano retratada nessa imagem, que você frisou bem, era uma sexta-feira. E a Via Sacra nós realizamos nas comunidades como piedade, como prática popular, nas sextas-feiras, né? E depois o grande evento da morte de Jesus, com a adoração da cruz, de novo na sexta. E geralmente a gente usa uma hashtag, né, do sextou, né? Eu queria chegar aqui, o arrepio que me deu nesse momento que a gente sextou, e para Simão, sextar foi uma colaboração, né, com a nossa salvação. Você frisou bem isso. Eu já entendi o meu propósito quaresmal, eu quero dizer, sabe? No sentido de
colocar as coisas no seu lugar e não negar a ajuda, né? Nossa, foi muito rico isso. E o quanto, se a gente deixa a rotina tomar conta, né? A gente não percebe os detalhes, assim, né? No fim da semana, chegando do trabalho, querendo sextar, a pessoa é convidada a ajudar na salvação do mundo. Então, isso vai ficar muito forte nestes dias de quaresma para mim. Eu queria agradecer muito, assim, essa sua colaboração conosco. E desde a imagem ou das outras que você comentou, né? Tornar a Via Sacra de Jesus a nossa Via Sacra, né? Então, isso é a amizade social mesmo proposta na Fratelli Tutti, na campanha da fraternidade, quanto isso nos enriquece, queria dizer, né? E da sua prática, eu queria fazer uma outra pergunta, assim, para a gente depois ver os depoimentos, o que o pessoal tem a perguntar para você ali nos comentários. Queria até lembrar, né, quem tiver alguma pergunta a fazer para o Padre Maicon, se tiver aí coragem, disposição, deixe escrito que o pessoal vai depois ler para a gente. Mas agora, uma pergunta curiosa, Padre Maicon, da sua experiência como presbítero, ou antes mesmo, né, engajado na comunidade, como é que você avalia, né, ou o que você tem a comentar sobre essa nossa prática popular da Via Sacra, né? Como que ela se sustenta, ou se ela sustenta ainda as nossas comunidades, como ela é transmitida, esse aspecto da Via Sacra que faz marcar mesmo a quaresma, né? Como que é para você isso, assim, na vida de comunidade? A Via Sacra é sempre, de fato, muito marcante, assim, essa experiência de a gente seguir os passos de Jesus, a gente experimentar essa peregrinação. Todos nós, eu imagino, ou boa parte de nós, vai lembrar de cantos ligados à Via Sacra, de aquele percorrer muitas igrejas com a Via Sacra ao redor, aquele caminho ao redor da igreja, aquela experiência da mística da espiritualidade da própria Via Sacra. Acho que para muitos de nós isso está marcado de fato como o clima quaresmal, a experiência da preparação do caminho para a Páscoa. Eu gosto de dizer nas comunidades onde eu passo que a gente deveria, por maturidade cristã, participar ao menos uma Via Sacra, porque acho que a experiência da Via Sacra é uma experiência iluminadora, de fato, para o nosso caminho para a Páscoa. Então, eu tenho muito marcado comigo a experiência da Via Sacra desde as comunidades menores, desde lá onde eu comecei também a minha caminhada cristã e para as comunidades, especialmente para as comunidades menores, mas também para as maiores, de fato a Via Sacra é uma identidade, é um selo, como se fosse uma chave para a gente entender bem e para a gente se preparar para a Páscoa. Acho que, e aí sim, cada ano com a própria dinâmica da campanha da fraternidade, que ajuda muito a gente iluminar a nossa oração, a nossa Via Sacra, porque ela torna também a Via Sacra, o caminho de Jesus, um caminho cotidiano da nossa vida. Então, tenho muito presente, assim, muito marcado na minha história, e por onde passo, sempre dou esse testemunho da importância de a gente rezar, de a gente sintonizar, criar essa relação com a Via Sacra no caminho para a Páscoa. E eu diria assim que a caminhada de comunidade também educa, né? Você tocou nesse aspecto da maturidade de fé, da maturidade da espiritualidade, o quanto a Via Sacra depende de uma comunidade reunida, né? Eu posso ler o texto da Via Sacra em casa, eu posso contemplar cada uma das imagens, digamos assim, porém, contemplar as imagens em comunidade, né, com a imagem que você trouxe do Simão,
nos toca mais, né? Afinal, a cruz e todo o mistério da Páscoa é em vista da comunidade de fé, né? Então, isso ficou muito forte, né? É bonito eu rezar para mim a Via Sacra, ter o texto comigo, agora ela sempre vai exigir a comunidade perto de mim. Né? E, Padre Maicon, pegando um gancho da tua reflexão ali, da campanha da fraternidade, eu queria fazer uma pergunta: como é que a Via Sacra se integra com esse caminho que a comunidade vem fazendo, especialmente durante toda a Quaresma, refletindo, meditando e aprofundando um tema da campanha da fraternidade? Como é que a gente faz essa ponte, essa interligação? Bacana, Rodrigo. A quarta-feira de cinzas, a gente ouve um texto de Paulo que diz retornai. Essa palavra, essa expressão retornar, retornar para Deus, retornar ao Senhor, retornar à experiência fundante da nossa fé. A gente inicia com esse convite, que é o grande convite à conversão. E a conversão é uma experiência sempre concreta. Quando a gente fala, eu preciso mudar, eu preciso me converter, a conversão ela sempre é muito concreta. Nós não convertemos, é claro que a gente pode converter ideias, mas inclusive quando nós nos convertemos em ideias, as ideias se tornam algo muito concreto em vista da nossa conversão, que sempre está ligado a converter a atitudes, a comportamentos, a estilo. Por isso, para mim, a experiência da campanha da fraternidade e para a Igreja do Brasil, que há 60 anos tem feito essa experiência, a campanha da fraternidade ela dá um conteúdo concreto para a conversão. Ou seja, se nós fazemos da nossa caminhada quaresmal, de oração, de jejum, de caridade, essa experiência da conversão, ela é iluminada pela concreteza da vida. E eu acho que é isso que de fato dá sentido para a conversão. Ou seja, eu me converto a algo concreto. Esse ano, eu me converto a essa dinâmica da amizade social, que é de relações novas, que é de estabelecer novos tipos de dinâmica para a minha vida relacional. Ou seja, para mim, a campanha da fraternidade, ela dá esse conteúdo concreto para o convite à conversão que a Quaresma convida a viver. Não adianta ficar falando com o microfone no mudo, né? Problemas técnicos. Um pequeno parágrafo aqui, lembrando que o pessoal que está nos acompanhando no YouTube, nós tivemos alguns problemas técnicos, realmente, e posteriormente nós vamos estar postando a live na íntegra, com som, inclusive, para o pessoal poder acompanhar essa fala bonita do Padre Maicon. Queria partilhar aqui também, creio que vocês tenham visto, mas eu achei muito bonito o comentário da Rúbia, que possamos carregar nossa cruz com mais fé e esperança. E agradecer também a todos que estão partilhando, mandando seus comentários, e se tiverem também perguntas, o Padre Maicon tá doido para responder todo mundo, não é, Padre Maicon? Eu queria perguntar também, Padre Maicon, de que forma concreta a gente poderia passar para as crianças, para os adolescentes, que eles possam perceber a importância da Via Sacra, desses fatos, para aquelas pessoas que veem a missa, que veem a Via Sacra, a igreja em si como algo monótono. Como é que a gente pode incutir neles essa importância de fazer eles perceberem o que é que eles estão vivendo, celebrando? Bacana. Eu acho que tem uma primeira
uma primeira questão importante, que é a linguagem, né? Como a gente reza via sacra, como a gente experimenta essa dinâmica do caminho de Jesus. Acho que a questão da linguagem ela é fundamental, e eu acho que aí tem a catequese pode nos ajudar muito, e aí vocês também, do pensamento lúdico, com a dinâmica dos jogos, da reflexão que vocês propõem também, que é a experiência da narração, da história, da narrativa. A gente precisa, de fato, como conjunto da catequese, mas mais do que isso, conjunto da igreja, a gente retornar à narrativa, a contar as histórias e fazer com que essas histórias elas possam dar sentido de fato para a nossa vida, porque às vezes a gente vai para a palavra de Deus, a gente, mesmo na catequese, na missa, na via sacra, a gente fala do texto com uma distância tão grande, sem deixar e sem fazer com que a experiência narrativa do texto possa nos ajudar a experimentar o que está no texto. Então, essa história sendo contada, essa história sendo narrada para nós, ela faz com que a gente encontre sentido também na nossa história. A narrativa, a narração, a catequese que nos ajuda a narrar essas histórias com uma linguagem muito específica, com uma forma, um estilo específico, ela ajuda também a gente se identificar nessa própria narrativa. Então, quando a gente conta uma história, sempre há elementos da história que a gente liga com a nossa vida, que a gente consegue criar essa sintonia com a nossa vida, com a nossa história. Então, eu penso que o desafio, Tiago, é a gente, de fato, tornar cada vez mais a catequese, que tem o centro, de fato, na palavra de Deus, sempre mais narrativa, sempre mais com essa experiência em que a história de Jesus, a história da salvação, a história pascal, especialmente nesse tempo da Quaresma, possa ser vivido de tal maneira, ser experimentado de tal maneira que a gente sinta a nossa vida e a nossa história envolvida nessa dinâmica. Muito bem, acho que eu pensei parecido com a Yara, que ela mandou uma pergunta parecida também. Como fazer as pessoas entenderem a importância da via sacra. Creio que foi respondido, né, Yara? Temos também aqui uma pergunta da Márcia. Como meditar a via sacra, pensando não somente no sacrifício de dor de Jesus, mas lembrando também dos sentimentos de Jesus pelo caminho. Mas para nós, seres humanos, é difícil mensurar esse sofrimento sentimental e de alma. Como nos atentar a isso? De fato, é uma experiência, uma experiência muito pessoal, essa experiência da meditação da via sacra. A via sacra, ela carrega esse elemento da dor, porque é de fato o caminho do Calvário, é o caminho das quedas, do sangue, do choro, das lágrimas. Então ela tem essa dinâmica da dor muito forte, mas eu sempre penso que toda essa dor, todo esse caminho, todo esse sangue, todo esse sofrimento de Jesus, ele tem sentido pascal, que é o sentido da vida plena, que é o sentido da vida maior, que é o sentido de que dali, dessa experiência, cresce e brota uma semente nova. E eu acho que é isso assim, que nos ajuda. É verdade que a gente sofre, que a gente derrama lágrimas, mas da perspectiva cristã de Jesus, do Evangelho, a vida sempre é uma semente que germina. Então, dessa experiência de fato do sofrimento,
uma semente está nascendo, e eu acho que é isso que dá sentido. Então não termina no sofrimento, não termina na pedra que trancou o túmulo de Jesus, mas dali nasce um sentido maior para nossa dinâmica de vida, para nossa experiência cristã. Então, se carrega todo esse sentido da dor, mas sempre olhando para além dessa dor, desse sofrimento, que é a vida que pulsa nessa dor de Jesus. Muito bem colocado. É uma vivência mesmo, né, Padre Michael? Mais do que participar, viver, né? A Via Sacra e viver junto com Jesus. Agradecer aqui o pessoal que está mandando os seus comentários. Claudete, agradecendo por lindos esclarecimentos. Achei que ela estava chamando a gente de lindo, mas lindos são os esclarecimentos. E olha só, eu achei interessante esse comentário, hein? Vi muitas vezes o Padre Michael fazendo o papel do Cirineu. É verdade, Padre Michael? Olha aí, obrigado, Carmen. Estou rezando a Via Sacra missionária com as crianças. Não podemos deixar de ver na dor do Filho de Deus as dores do mundo, sobretudo dos mais inocentes e pequeninos. Muito bem, obrigado pela participação, Meire. E lembrando que logo mais, na verdade já está no ar, né? Nós temos um pequeno roteiro de uma Via Sacra baseada na campanha da fraternidade, na amizade social, que pode nos ajudar a refletir essa vivência da Via Sacra, sentir nas dores de Cristo, as dores dos pequenos, as dores dos próximos, e está disponível no site da Pensamento Lúdico, junto também com outros materiais que você pode acessar e fazer o download gratuitamente no catequese.pensamentoludico.com. Então é um site onde é que a gente busca disponibilizar atividades gratuitas que vocês podem baixar em PDF e utilizarem aí com sua comunidade, com o seu grupo de catequese. Então, você só coloca o teu telefone, nome e cidade, e você vai ter acesso gratuito a diversas atividades, e a gente sempre vai atualizando também com novas atividades, muitas atividades lúdicas que vocês podem fazer com o grupo de catequizados de vocês. Nós, como catequistas, também fazemos com o nosso, né? Então, são atividades que são testadas primeiro e depois replicadas em diversos grupos aí em todo o Brasil, né? Nesse sentido de a partir, né, pela via do lúdico que é alegria que também é inspirada na alegria do Evangelho. Então, pelo lúdico, a gente busca contribuir na dinamização da evangelização. Padre Michael, muito... quer ler o comentário, Thiago? Comentário da Fernanda. Obrigado pelos ensinamentos. Hoje faço 35 anos e também 6 anos de batismo e 3 sendo catequista. Olha que festão hoje, então, né? Sou muito grata. Deus é bom o tempo todo. Amém. E que ele continue te abençoando, Fernando. E parabéns. 3 vezes, né? Parabéns. Que bacana. Bacana essa sintonia com tantos e tantas, né, que seguem fazendo esse caminho de evangelização, né, onde a gente vai caminhando junto com o nosso grupo, seja o grupo na comunidade, seja o grupo de catequizandos que a gente acompanha e caminha junto, né? Padre Michael, uma alegria mais uma vez ter você com a gente, e gostaria que nessa sua fala final você também nos inspirasse, né? Como a gente pode melhor vivenciar esse tempo da Quaresma, né? Algumas dicas práticas aí para a gente também, né, enquanto cristãos e cristãs, vivenciar com mais intensidade esse caminho quaresmal. Tá no mudo, Maicon. Aê!
duas coisas eu penso, talvez, para partilhar nesse encaminhamento final. Primeira coisa é a gente celebrar em comunidade. Não faz sentido viver uma fé sem comunidade. A comunidade é o lugar, de fato, de a gente, com todas as dificuldades e contradições, é o lugar de a gente fazer a experiência de Deus. E eu penso que a Quaresma, a Via Sacra, o caminho do Calvário, essa peregrinação de Jesus, ela lembra para nós, de fato, dessa dinâmica comunitária, essa dinâmica que Jesus mesmo experimentou formando a sua comunidade. E eu penso que é um convite para todos nós, viver em comunidade e regressar à comunidade, confiar na comunidade, amar a comunidade e viver a Páscoa em comunidade. Eu acho que a comunidade, de fato, é o coração para a gente fazer essa experiência pascal, de a gente rezar esse caminho da Via Sacra, da Quaresma, mas a nossa vida cristã, de fato, só tem sentido em comunidade. E talvez segunda sugestão é a gente pessoalmente, experiência pessoal, a gente ler e meditar o texto da paixão de Jesus, esse caminho da Quaresma. A gente pode ir lá para os últimos versículos de Lucas, últimos capítulos 23, 22, 23 de Lucas, pode ir lá para 17, 18 de João, pessoalmente, nesse tempo quaresmal, trechinho, alguns versículos por dia, a gente ler pessoalmente, meditar pessoalmente, deixar com que essas palavras, cada uma das palavras, possam dizer para a gente, para a nossa vida. Então, comunidade, celebrar em comunidade, viver em comunidade, confiar, acreditar na comunidade, viver uma vida de comunidade e, pessoalmente, a gente fazer essa experiência do texto, a gente ler, meditar nessa Quaresma, especialmente os textos da paixão, morte e ressurreição de Jesus, acho que nos ajuda a viver melhor esse tempo. Muito obrigado, Padre Maicon. Vocês estão vendo aí o site do Padre Maicon também, se vocês quiserem acessar. Tem um pouquinho mais dessa sabedoria que nós tivemos agora, né? Uma pequena gota. Fica o convite. E mais uma vez também o convite para vocês conhecerem a Via Sacra e outras atividades no site da Pensamento Lúdico. Temos mais alguns comentários. A Maria, obrigado pelos esclarecimentos. Os catequizandos têm muito interesse pela história pascal. Como cativar as pessoas ao nosso redor para bem vivermos a Via Sacra da melhor maneira? Uma pergunta também, né? Mas creio que o Padre Michael já respondeu essa, né? Boa noite, como devemos fazer para que as pessoas vivam a Via Sacra e como poder levá-los à igreja? Acho que é uma pergunta que todo mundo se faz, né, Padre Michael? É verdade. Sim, a gente sempre carrega essa preocupação de levar para a igreja, dessa experiência da igreja. Acho que ela sempre é um desafio grande, mas no fundo também a gente é convidado a dar esse testemunho de uma vida eclesial, de uma vida de comunidade, de uma vida em comunhão, de uma vida de amor, de caridade, enfim. Eu acho que é verdade que é importante, a gente gosta muito de comunidades cheias, de bastante gente, mas a gente dá um testemunho de fé da maneira que é possível a gente viver e a gente estar presente, a gente fazer essa experiência de fato do nosso testemunho de fé. Isso é uma semente também para ajudar outras pessoas a experimentarem essa mesma alegria que é a vida em comunidade. Então, a melhor forma é a gente dar esse testemunho de fato de presença, de atuação, de envolvimento, e isso vai congregando sempre mais também para a nossa vida comunitária. Muito bem. Obrigado mais uma vez, Padre Maicon. E fica aí o site, né, para o pessoal
poder partilhar também, poder ter um pouco mais de acesso, né? O Padre Marco tem muitos dons, né? E a gente pode ver pela fala que essa espiritualidade que ele traz para a gente é uma espiritualidade que ele primeiro é vivida na vida dele, né? Então, as pessoas que têm a graça e a oportunidade de conviver com ele, né, podem comprovar isso. E ele também compartilha um pouco dessa caminhada de vivência espiritual que ele tem a partir da vida do povo, por meio da escrita, né? Então, quem conhece o Padre Marco sabe que ele gosta muito de escrever, né? Tem livros escritos, artigos, e nesse site, então, vocês podem acompanhar um pouco mais dessa partilha que ele faz por meio dos textos, né? Padre Maicon, uma alegria enorme ter você com a gente hoje aqui. Quando a gente sonhava em criar uma editora de jogos pedagógicos para catequese, que nem nome tinha ainda, né? A gente chamou o Padre Maicon para conversar, colher ideias e sugestões. Então, se hoje a Pensamento Lúdico existe, está aí fazendo a sua caminhada, tem também um pouco da tua presença nesse meio, né? E você continua sendo presença na nossa caminhada, né? A Agenda de Catequista 2024, que hoje está em todo o Brasil, né, sendo utilizada, tem textos seus também. A Marlene dizendo que trabalhou com o Padre Maicon. E é uma graça, né, que a gente possa ter na vida do nosso povo, da nossa comunidade, e hoje de tantos catequistas e outras lideranças que estão aqui acompanhando a tua partilha. Então, mais uma vez, obrigado a todos que acompanharam. Sigam acompanhando a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook e no YouTube. Só procurar Pensamento Lúdico. E, para finalizar, eu convidaria o Padre Maicon, então, a nos dar a sua bênção. Muito bem. Que esse tempo de preparação para a Páscoa, esse tempo forte da Quaresma, possa ser de fato uma graça para todos nós, para a gente aprofundar a nossa fé, para a gente viver a nossa fé, para a gente, de fato, amadurecer também na caminhada da vida e na caminhada da nossa fé, e que a gente possa se deixar também conduzir pela graça de Deus, que é sempre abundante, sempre presente e está sempre ao nosso lado. Temos um Deus que caminha conosco, que é companheiro de peregrinação, que não nos abandona e que se faz presente em cada irmão, em cada irmã que caminha conosco. Que a bênção de Deus esteja com todos e que essa bênção permaneça para sempre. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, gente. Muito obrigado mais uma vez, Padre Maicon. Muito obrigado a todos que participaram conosco. Perdoem-nos os problemas técnicos. Fiquemos todos na paz de Deus. Amém. Tchau, gente. Valeu, pessoal.